Graça e paz. Nós somos a Igreja Batista no Jardim e nesse tempo em que precisamos nos recolher, nos preservar, nós iremos ministrar ao Senhor por meio deste canal. A Igreja Batista no Jardim, você pode se inscrever, você pode curtir e nos ajudar a permanecer no ar, certo? Nós vamos ler um salmo, Salmo 121. Nós vamos declarar essa palavra, entendendo que o Senhor é o nosso socorro, é a Ele que podemos recorrer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda Israel. É certo que não dormirá nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos o privilégio de te conhecer, o privilégio de saber que em meio ao caos, em meio às dificuldades, nós temos claramente a quem clamar. Nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos a quem entregar a nossa dor, entregar a nossa dificuldade. Nós te adoramos nesse momento, nós entregamos as nossas vidas, entregamos esta igreja, entregamos cada um de nós pelos teus cuidados. E sabemos que em ti nós estamos guardados, estamos no lugar correto, no lugar em que precisamos estar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então louvar o nosso Deus, declarar que só nele temos descanso. Só nele podemos confiar. Com
Senhor, nesta tarde, nesta noite. Obrigada, Jesus, pela liberdade que temos de expressar o nosso louvor, o nosso amor a Ti, Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que vivemos, nós cremos que nada pode nos abalar, porque Tu estás conosco, porque Tu és o nosso refúgio. Louvamos o Teu nome, confiamos somente em Ti, Senhor. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce
confiamos em Ti. Nós declaramos que a nossa esperança, as nossas melhores expectativas, Senhor, estão em Ti. Te apresentamos o nosso coração exatamente como está. Que seja dissipado de nós, Senhor, toda angústia, todo medo. Que possamos entender, Jesus, que nenhuma moléstia, nenhuma enfermidade é maior do que o Teu poder, Senhor. Nós declaramos que Tu tens a cura, Jesus, para cada um de nós. Não somente a cura física, mas também a cura espiritual, a cura emocional. Se em meio à dor, se em meio à dúvida, se em meio à circunstância há dificuldade de Te adorar, nós precisamos da cura que vem do Teu Santo Espírito nos consolando, da cura que vem da fé que temos em Ti, Senhor. Visita, Jesus, cada coração e ministra a Tua cura, Senhor, em cada um de nós. Aleluia. Nesse momento nós teremos a oportunidade então de ouvir a palavra do Senhor a partir da ministração do pastor Davi Delson. Que Deus os abençoe cada um de nós, que nós não percamos a fé, que nós não percamos a esperança, que temos um Deus que cura, um Deus que restaura e que Ele muda toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Shalom, amada igreja. Vamos meditando na palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento e ler o texto que temos como base para esta mensagem. Amém? Senhor, nós queremos Te glorificar neste lugar, te agradecer pela Tua graça, sabedoria, providência, cuidado, proteção. Sabemos que nosso Brasil está passando por um momento difícil, mas Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa fortaleza. Abençoa, Pai, cada servo Teu que está Te clamando neste momento. Abençoa a Tua igreja reunida, Senhor, em cada lugar, em cada lar, no nome de Jesus Cristo. E nos dá sabedoria, Senhor, para entender os Teus propósitos nesta palavra que iremos ler agora. Em nome de Jesus. Amém.
Bem, o texto de hoje, da palavra de hoje, é Gênesis capítulo 12, de 9 a 20, que diz assim: Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com a sua mulher e com tudo que possuía. Bem, capítulo 12 de Gênesis, nós estamos tratando sobre o chamado de Abraão. Deus está recomeçando a sua história, escolhendo uma família para continuar a história da redenção. E o tema que eu escolhi para esta mensagem é o primeiro teste de fé de Abraão. Veja que Deus o mandou para a terra de Canaã, e a terra de Canaã manifestou aquele período de fome quando Abraão estava ali. Então, o que está acontecendo? Abraão não tinha ideia do sofrimento, das provações que estariam no seu currículo para o seu crescimento. Então, quando houve a fome na terra de Canaã, Abraão teve uma ideia: vou fugir para o Egito, porque o Egito não estava com essa crise de fome. O Egito tinha o rio Nilo, que abastecia as plantações, o gado com água. Já em Canaã não tinha esta providência. Por isso que ele teve a ideia de ir para o Egito para fugir da fome e assim resolver o seu problema. Interessante que até aqui, embora Abraão cresce em Deus, ele ainda não conhecia profundamente o Deus que ele cria. E isso nós vamos entender por que está acontecendo estas mudanças na vida de Abraão. Então, o Egito era a sua solução lógica, né? Afinal, Deus o mandou sair da sua terra e ir para uma terra que ele mostraria, mas não disse qual a terra. Então, Abraão entendia que qualquer lugar que ele fosse, Deus estaria, de alguma forma, abençoando a sua vida. Então, Abraão saiu e ele foi para o Egito. E o motivo que ele foi para o Egito era para resolver um problema de fome, um problema físico da sua existência. Geralmente, nós, quando lidamos com as coisas da vida, exterior a nós é mais fácil. Nós lidamos com questões assim. Porém, quando atinge a nossa pele, atinge o nosso estômago, atinge a nossa vida, as coisas mudam de figura e nós queremos algumas soluções rápidas, imediatas para caminhar. Então, o que fazer? Continuar na terra da vocação que Deus deu para ele, que era Canaã, como promessa, ou em busca de solucionar o seu problema da fome, a necessidade do seu corpo. Então, esse é o dilema que Abraão está enfrentando. E este é o dilema que muitos da humanidade enfrentam. Até nós também enfrentamos. A questão do comer, beber e vestir tem sido um teste espiritual do homem ao longo da história.
Esse teste nós podemos ver em Israel, que também enfrentou esse dilema quando faltou comida. Veja só o que diz Êxodo 16, de 2 a 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então veja só que quando as situações de fome ocorreram em Israel, o povo reclamou, o povo queria uma solução urgente. E também em Números 11, 13 diz: o povo queria carne. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Então esse dilema Israel enfrentou também, não só Abraão, mas também Israel enfrentou quando foram pressionados com a questão das necessidades físicas. E também este é o conselho que Jesus nos dá para termos cuidado quando somos pressionados com relação às necessidades físicas. Nós também somos tentados. Jesus, em Mateus 6, 31 a 33, diz o seguinte: não andeis ansiosos ou inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus quer que também nós aprendamos a ter cuidado de não sair da sua presença, do centro da sua vontade, só por causa das nossas necessidades materiais. E realmente a questão do comer, o beber e vestir é um teste também para nós e não somente para Abraão ou Israel. Veja que agora o Brasil, a humanidade, as nações estão em pânico, porque o corpo vai ser atingido por vírus em alguns. E isso mexe com a população, mexe com o povo, eles ficam com medo, eles ficam em pânico. Porém, há um vírus que às vezes as pessoas não se preocupam tanto, que é o vírus do pecado. Porque os vírus que estão aí na humanidade matam o corpo, mas o vírus do pecado mata e ainda leva para o inferno, se ele não estiver em Cristo Jesus. Por isso a nossa preocupação deve ser mais com a nossa relação com Deus, com a nossa doença da alma e do nosso espírito, que propriamente do corpo. Então não vamos, por favor, também mudar as prioridades que Deus nos deu. Então Jesus disse que os gentios buscavam resolver os seus problemas materiais. Eles falavam, viviam, buscavam a comida, a bebida, o vestuário, noite e dia. E se preocupavam com isso, se desgastavam com isso, se escravizavam com isso. E Jesus disse: olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas outras coisas Deus cuida para nós. Deus nos providencia a cada dia. Então, Abraão, ele arma um plano para preservar a sua vida, nos versículos 11 a 13, porque ele estava indo para uma nação e a esposa dele era muito bonita e ele tinha medo de perder a vida, porque naquela época os reis se achavam donos de tudo e realmente o perigo era real, né? Ele realmente poderia ser descartado e os egípcios ficarem com a sua esposa. Então nós podemos ver que nesta situação Abraão ignorou a presença e o poder de Deus para guardá-lo, para guardar a sua esposa, e planeja algo totalmente carnal, totalmente humano, para salvar a sua pele. Então ele corre o risco de colocar a pureza da sua mulher em questão. Ele também corre o risco de colocar a promessa que Deus tinha dado para ele também em apuros, porque o que vai acontecer de uma geração que foi maculada pelo
adultério. Então Abraão ele toma decisões desde o início baseadas apenas em salvar a sua pele, a fome e agora a questão da sua vida. E isso são lições para nós que estas não são as nossas prioridades. As prioridades é servir ao Senhor, estar no centro da vontade do Senhor e as outras coisas Deus vai cuidar para nós. E quando ele chega lá no Egito, realmente o medo dele se concretiza. O pânico dele realmente tem razão, porque Sarai realmente era a mulher linda, chamava atenção, e por isso o faraó se interessou, porque o comentário houve na cidade e informaram a faraó que tinha chegado na cidade uma mulher muito bonita e segundo Abraão, disse que era sua irmã, então o rei achou que não tinha nenhum impedimento ele levar para o seu palácio, para o seu harém. Mas podemos ver que nesta situação também Deus tem misericórdia de Abraão, porque naquela época os reis, por serem muito orgulhosos, prepotentes, eles não gostavam de ver pessoas feias na sua presença e tudo tinha que ser do bom e do melhor. Se vocês lembram do rei Assuero, que houve a história da rainha Esté, ela teve 12 meses de preparo, com perfumes, com óleos, com especiarias, até se apresentar ao rei. E eu creio que nesse período Deus se manifestou ali e ele não deixou que o rei, o faraó, tocasse em Sara. Por isso Deus estava ali guardando a vida de Abraão e de Sara. Porém, isso teve um ganho para Abraão, porque Faraó pagou dotes a Abraão. Ele deu servos, servas, camelos, jumentos para Abraão. Porém, queridos, nem toda prosperidade é benéfica para nós. A prosperidade que é benéfica para nós é a que vem de Deus, é a que vem dos céus, é a que vem do alto, com a sua bênção, com a sua permissão, com a sua aprovação. Só que esta prosperidade de Abraão vinha de uma mentira, porque realmente Abraão estava querendo salvar a sua vida. E isso não foi bom. Lembra-se que nesse texto diz que Faraó deu servos, servas, camelos e jumentos. Possivelmente é nesse momento que entre essas servas vem aquela mulher egípcia chamada Agar, que mais na frente nós vamos estudar, que vai causar problemas na vida de Abraão. Então, cuidado com nossas soluções rápidas, porque Deus pode não estar ali naquela solução rápida, naquela prosperidade rápida que nós estamos cuidando. Então, o que acontece ali é que a libertação divina ocorre e a correção de Faraó sobre Abrão. Então Deus intervém na história trazendo juízo sobre Faraó. Então houve ali uma peste ali também, uma doença, e Faraó ficou incomodado, algumas coisas estão acontecendo e descobriu, tem um estrangeiro aqui na nossa terra. Então ele chamou Abraão e Abraão confessou, porque Deus tinha revelado para Faraó que ele estava em erro com relação a Abraão. E a ironia desta situação é que o pagão, Faraó, corrige o profeta Abraão. Então veja só que quando nós erramos, nós nos expomos ao ridículo também, de pessoas que não têm Deus, de pessoas que não conhecem o Senhor, nos corrijam. Quantos vocês já ouviram dizer de pessoas que são ímpios corrigindo crentes pelos que eles fazem de errado, e eles ficam envergonhados, porque conhecem a verdade, mas faz a coisa errada, e o que não conhece a palavra vem corrigi-lo. Então isso é uma vergonha e uma ironia. Como pode um servo de Deus ser corrigido pelo ímpio que não conhece a palavra de Deus? Mas quando a pessoa se distancia de Deus, ele se expõe a esse ridículo aí. Então a conduta nossa como cristão afeta a nossa credibilidade, né? Então não havia necessidade de Abrão passar por esse vexame se ele conhecesse realmente o Deus que o chamou, né? Então Deus
nesse momento eu vejo que Deus usa esses erros de Abraão, e esse primeiro erro aqui foi usado, para forjar o caráter de Abraão, né? Talvez se não tivesse ido para o Egito, não teria exposto a fragilidade do caráter de Abraão com relação à mentira, com relação ao egoísmo em salvar sua vida, expondo a sua esposa em perigo. Isso foi revelado na questão de ir para o Egito. Então veja que entre Deus nos chamar até Deus cumprir a sua promessa, há um espaço em que Ele vai forjar o nosso caráter. Os nossos erros vão ser expostos. Deus vai tratar conosco, Deus vai nos lapidar, Deus vai nos formatar na sua palavra e vai tratar conosco para que nós possamos não estragar a promessa, a bênção da promessa que Ele tem para nós. Então isso que Deus está fazendo com Abraão aqui, Ele está lapidando Abraão, corrigindo Abraão para que ele não estrague o futuro que Ele tem para Abraão. Então veja só que a restauração de Abraão nos leva a isso. Então a falta de fé nos cega para o que Deus está fazendo. E Abraão foi ali só pela vontade de matar a fome, só para a vontade de preservar sua vida. Então, como ele estava totalmente cego com relação ao que Deus estava fazendo, ele foi. Então Deus estava protegendo a honra de Sara e preservando a vida de Abraão sem ele saber. Porque no final das contas, quem protegeu Abraão e quem protegeu Sara foi Deus, lá no Egito. Então se ele ficasse também em Canaã, Deus tinha protegido também a vida dele e a vida de Sara, mas ele não teve confiança, foi lá. Mas no final das contas, Deus protege a vida de Abraão e a vida de Sara. E também Deus protege os bens de Abraão, que voltaram intactos, e ali eles saíram protegidos até pelo próprio Faraó. Então vejam que fora da vontade de Deus, nós só temos prejuízos, porque Deus cuida de nós. Estamos enfrentando esse momento de crise, a época do coronavírus, e nós, como Igreja do Senhor, não devemos também procurar soluções naquilo que não tem solução. Então veja só que a medicina não tem solução, a mídia não tem solução, o governo não tem solução, mas quem tem a solução para nós é Deus. Temos que confiar no nosso Deus. E se mesmo por acaso algum de nós morrer deste vírus, nós não estamos perdendo, porque iremos para a presença do Senhor em glória. Deus está conosco em todo o tempo. Então nós podemos confiar no nosso Deus, que Ele está conosco. É claro que não devemos ser imprudentes, temos que tomar as providências, nos precaver, nos resguardar, nos proteger. Mas a igreja não pode entrar em pânico. A igreja não pode viver com medo. A igreja não pode viver em ansiedade, porque Deus cuida de nós, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Então, queridos, concluindo esta palavra, algumas aplicações nós temos para nós nesta mensagem. Quando Deus promete os fins, Ele providencia os meios. Então, se Deus chamou Abraão para uma terra que ele não conhecia, mas Deus conhecia, Deus iria guardar Abraão em todo o processo. Então não podemos também inventar meios humanos para ajudar Deus. Temos que confiar em nosso Deus. A fé nos falta porque conhecemos muito pouco do nosso Deus. Então a caminhada de Abraão, à medida que ele vai crescendo, que Deus vai o corrigindo, a fé de Abraão vai crescendo, ele vai ficando firme, chega até o momento em que quando Deus pede Isaac para ele não tem mais dúvida, ele já conhece o Deus dele, ele tem confiança em Deus. Então, quando ele entrega Isaac, realmente ele já era um homem aprovado, não era mais aquele homem duvidoso, inconstante e que temia pela sua vida. Não, ele foi. Por quê? Porque ele cresceu no conhecimento de Deus. Então, se o crente não cresce no conhecimento de Deus, ele vai sempre estar instável, com medo, medroso, ansioso, em pânico, como o mundo está. Então, o que nos livra de tudo isso é conhecer o nosso Deus.
Uma outra aplicação que nós temos é que as circunstâncias não devem ditar a nossa vida. Mas o que deve ditar a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus e conhecer esse Deus. Nós não devemos mudar a nossa vida por causa de uma circunstância. Eu não posso agora entrar em pânico só porque um vírus vem aí. Eu tenho que continuar e crescer no Senhor Deus. Eu preciso estar mais confiante, mais alegre, mais feliz, porque Deus está comigo, não importa o que está ao nosso lado. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então nós temos que confiar no Deus e não nas circunstâncias, senão a gente ficar tipo os pagãos, que tem medo de tudo. Ok? Então, queridos, não existe também atalhos para a santidade. Abraão não ficou santo de um dia para a noite. Abraão, ele enfrentou os dilemas da vida, ele enfrentou as provas da vida. E nós vamos enfrentar também. Então, quando nós estamos passando por crises, por perturbações, por angústias, é tempo de perseverar, é tempo de aprender, é tempo de crescer no Senhor. Eu já tive vários períodos na minha vida de lutas, de dores, de conflitos, e Deus usou aquilo para me fazer crescer. Eu aprendi muito a conhecer o meu Deus no meio das provas. Para o crente, a prova não vem para reprová-lo, mas aprová-lo. Quem são reprovados? Aqueles que não conhecem a Deus. Outro dia eu fiz uma visita para o irmão Clemildo e perguntei a ele, o que você tem aprendido nesta prova que você está passando? Ele compartilhou, ele está mais quieto, está mais tranquilo, conhece mais o seu Deus porque Deus está o provando. Então, quando vem as provações, nada de fugir para outro lugar, mas enfrentar em fé e sabedoria o que Deus quer nos ensinar, ok? Outra aplicação é se você pensou ou pensa em se desviar do caminho do Senhor, para o qual Ele chamou, meu querido, você pode até ir, mas saiba que vai sofrer, saiba que vai ser testado, e você precisa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Então alguns dizem assim, quando as coisas melhorarem eu volto para o Senhor. Então é você que é o Deus de si mesmo e não Deus, porque é Deus que melhora as coisas para nós. É Deus que abre caminho para nós. É Deus que resolve as nossas labutas a cada dia. Ok? Então quando a nossa fé falta, Deus não falta. Nossa fé como a de Abraão vai faltar às vezes. Mas a verdade abençoada palavra de Deus é quando ela não falta. A palavra de Deus nunca falta, e Deus nunca falta. Então não confie em si mesmo e não confie nas circunstâncias. O princípio da fidelidade de Deus em face do nosso fracasso também se aplica a nós. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Em essas circunstâncias que nós estamos passando, Deus vai usar para fortalecer a sua igreja. Por isso que eu estou aconselhando, não tenha uma espera passiva em casa. Não se acomode. Eu até aconselho, não ouça tantas histórias de coronavírus que são só histórias horríveis. A mídia vive de tragédia, de vender tragédias. Esse é o ganho deles. Mas nós somos portadores de boas novas. Nós temos que falar coisas que Deus falou. A palavra de Deus que salva, que liberta. O reino de Deus está acima de todas essas coisas. Então não se intoxique com essas coisas que você ouve na TV e nas mídias. Ouça a Deus, leia a palavra de Deus, cante louvores ao Senhor, ore ao Senhor, participe das nossas campanhas de oração, porque Deus quer uma igreja forte, porque o mundo está em pânico e somente nós temos a esperança para levar para este mundo. Só nós temos a sabedoria, a paz no coração, e vamos levar esta paz e salvar muitas pessoas. Então você pode usar este momento para dizer, olha, você está com medo desse vírus aí, tem um vírus mais letal, que é o pecado. Então fuja do pecado, venha para Deus, se converta, mude o seu coração, porque Deus está conosco a cada dia. Então que Deus nos abençoe, abençoe a sua igreja, que todos nós sejamos fortes no Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Amém.